Hoje estamos aqui direto do campo para falar um pouco, sobre os fatores, um dos fatores que contribui para uma boa ou não produção de biogás. Como sabemos, o biogás ele depende de alguns fatores. Uma produção eficiente de biogás depende de alguns fatores, como o próprio sistema digestivo do animal. E para cada tipo de sistema digestivo, nós temos um tipo de diluição específica. Por exemplo, considerando uma vaca leiteira em confinamento, produzindo aí uma média de 75 kg de dejetos de resíduos dia, nós temos aí como fator de diluição 4 partes de dejetos para 5 partes de água. Então, considerando essa quantidade de 75 kg de dejeto, nós vamos ter então uma quantidade aproximada de água de 94 litros por cabeça, ou seja, por animal. Então, para cada animal, você tem que estar jogando ali 94 litros de água para que essa diluição seja feita de forma satisfatória. No caso do suíno, o fator de diluição seria de 1 parte de dejeto para 2 partes de água. Considerando aí suíno em terminação, que tem ali uma média de 4,9 a 5 kg de dejetos dia, e considerando essa proporção, fazendo uma regrinha de 3 simples, nós vamos ter aproximadamente ali para cada cabeça 9,8 litros de água, ou seja, aproximadamente 10 litros de água para cada cabeça de animal, para cada cabeça de suíno. A ave é um dos sistemas digestivos que nós temos que adicionar mais água, devido aos dejetos serem mais secos, ter mais uma massa seca. Então, o fator de diluição seria de 1 parte de dejeto para 3 partes de água. E a diluição dela acontece, por exemplo, se você tem ali uma galinha, considerando ali que a parte de dejeto que ela tem por dia seja na faixa de 90 gramas, ou seja, 0,09 quilogramas, para um plantel de 100 galinhas, nós vamos precisar então de 27 litros de água para diluição. Então, esses são os 3 principais sistemas digestivos que nós trabalhamos na biodigestão, que é o sistema bovino, o suíno, e a ave, no caso, galinha. Então, bovino, 4 partes de dejetos para 5 partes de água. Faça então uma regra de 3. Para o suíno, a mesma coisa. 1 parte de dejeto para 2 partes de água. Fazendo então, considerando, você tem que considerar, no caso suíno, se o animal ele está na fase de terminação, se ele está na fase gestacionária, se ele já está na fase de pós-parto. Então, para cada tipo de animal, você tem que caracterizar, porque tem resíduos, a quantidade de resíduos são diferentes. Por exemplo, uma vaca de gestação, ela tem 3 vezes mais até de resíduos que um suíno em terminação. Então, tudo isso tem que ser considerado. Por isso que a gente tem que fazer a regrinha de 3 para cada tipo de suíno. Então, 1 parte de dejeto para 2 partes de água. E no caso das aves, 1 parte de dejeto, então, para 3 partes de água. Então, fazendo essa diluição de forma correta, nós vamos ter, então, é claro, uma satisfatória produção de biogás.